Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. E hoje eu não tenho thumbnail, porque eu acabei de descobrir que o Adobe Firefly quer cobrar dinheiro, porque eu esgotei os meus créditos. Então as coisas na verdade não são tão gratuitas quanto eu imaginava, o que não é um problema, porque eu quero que se lasque e o thumbnail vai ser essa minha cara linda mesmo que Deus me deu, tá bom? O assunto de hoje é o do artigo que eu acabei de publicar. Na verdade, até tinha esquecido de publicar, mas é só apertar um botão porque já está escrito e revisado. Então, publicar, publicado. Agora vamos ver aqui o site. Eu vou fazer a leitura. O texto é A Escravidão do Poder e a Liberdade do Amor. É baseado na obra do Richard Wagner, O Anel dos Nibelungos. Talvez não haja maior genialidade na obra de Wagner do que a humilhação dos amantes do poder em face da redenção daqueles que são fiéis ao amor, conforme dramatizado na tetralogia de O Anel dos Nibelungos. Enquanto Wotan e Alberich se engalfinham numa disputa mortal pelo governo do mundo, tendo que apelar para os estratagemas mais complexos e sofrendo as consequências mais angustiantes por sua perseguição ambiciosa do poder, as filhas do reino são apresentadas como fiéis ao simples amor, representado pelo ouro do reino no seu estado ótimo, isto é, como potencial puro repousando no leito do grande rio. Então, para quem não conhece a história do Anel dos Nibelungos, eu vou dar uma breve explicação aqui da ópera do Wagner, né? Existem outras adaptações, existe um mito, né? Uma lenda anterior à obra do Wagner, obviamente, ele se inspirou na mitologia para criar lá o conto dele, o mito dele, né? Para escrever as quatro óperas. E a história conta, assim, a trajetória dos deuses, né? Desde o estabelecimento do poder deles, com a construção de Valhalla, que é a primeira ópera das quatro, né? O Ouro do Reno, das Rheingold. E aí vai até o Götterdämmerung, que é o Crepúsculo dos Deuses, que é a quarta ópera. Tem vários personagens e não dá para fazer uma explicação detalhada aqui, porque senão o livro ficaria uma hora só para explicar o roteiro, né? Mas basicamente a história trata do Ouro do Reno, né? Que vai ser usado pelo Alberich, que é o rei dos Nibelungos, né? Que seriam aí o pessoal das profundezas, né? Você pode chamar de inferno se você quiser, mas enfim. Tem o pessoal celeste, divino, entre aspas, que é o pessoal do Wotan, né? Aí tem a Fricka, tem a Freya, tem o Thor, tem. Que chama Donner, na verdade, né? Na versão. E. Quem mais? Tem o Loge, né? Que a gente conhece mais como Loki, na mitologia nórdica. E. E aí o que acontece? Basicamente os deuses constroem Valhalla, mandam construir, na verdade, né? Os gigantes constroem, só que eles precisam pagar pelo Valhalla, né? E aí eles não conseguem pagar, o pagamento tem que ser a Freya, só que a Freya é que dá a imortalidade para os deuses, com os frutos dela, que ela cuida lá. E aí eles acabam, como um golpe, né? Eles acabam roubando o Anel dos Nibelungos, que foi criado pelo Albert, que roubou o Ouro do Reno, por sua vez, das filhas do Rio Reno, né? E eu não vou contar a história toda aqui, mas basta saber o seguinte. Existe duas possibilidades aqui, uma de fidelidade ao amor e a outra de traição. Claramente, o caso de Alberich é um caso de decisão de traição contra o amor, porque ele amaldiçoa o amor para poder ter acesso ao ouro do Reno. Aliás, é assim que ele descobre que ele poderia roubar o ouro do Reno, porque as ninfas contam o segredo para ele, porque elas estavam muito confiantes de que ninguém seria tão louco de amaldiçoar o amor. Mas ele fala, não, eu amaldiçoo, não tem problema nenhum. Porque ele já se vê muito desgraçado, né? Então ele toma essa opção, amaldiçoa o amor, consegue roubar o ouro do Reno e fabrica o anel de poder para governar o mundo. E daí basicamente a história vai se decorrer a partir disso, o conflito dos deuses com os Nibelungos, e aí vai ter toda uma história que não vou poder relatar aqui. Mas existe a opção de fidelidade ao amor e de traição. E o Wotan, ele tá no meio,
parece que ele às vezes quer ser fiel ao amor, mas na verdade ele não consegue. E o que eu vou explicar aqui hoje é justamente essa específica situação do Wotan e por que é importante para nós, para a gente entender como não tem jeito. Se você ama o poder, você não pode amar o próprio amor. Por quê? O amor é o desejo do bem de tudo aquilo que é amado. Se você ama o amor no sentido divino, o amor divino, então você tem o amor por todas as coisas, como reflexo do amor que Deus tem por todas as coisas. Então você não vai querer ter poder sobre nada. A escolha de ter poder sobre algo ou alguém é uma escolha de traição do amor, porque Deus ama aquela pessoa ou aquela coisa, seja lá o que for, ao ponto de querer o bem dela mais do que você é capaz de fazer bom uso com o seu poder, por mais responsável que você ache que possa ser. É exatamente o caso do Wotan aqui, que tenta ser fiel ao amor, mas como ele persegue o poder, ele acaba traindo o amor, mesmo não fazendo da forma que Alberich fez, né? Então vamos lá. O rio Reno representa as águas primordiais, um símbolo da possibilidade universal, isto é, de tudo o que pode vir a ser desde o ideal. Wagner, alemão, idealista e romântico, não poderia deixar de exaltar a possibilidade em face da realidade, e as Filhas do Reno, com seu canto e sua dança ao redor do Ouro do Reno, fazem homenagem ao puramente possível, em atitude de esperança confiante, na paz e alegria do repouso num poder superior que lhes trará a salvação. Aí se você conhece a ópera, você vai falar, peraí, eu já li esse libreto, já vi essa ópera, não é bem assim. Realmente não é, porque a arte ela tem que deixar as coisas em aberto, tá certo? Se você contar muito detalhadamente a história, aí você impede o uso dela para várias possibilidades de imaginação que as pessoas que vão apreciar aquele objeto de arte querem, né, explorar do jeito que quiser. Então, o que eu estou fazendo aqui é tirando repercussões da contemplação desse objeto de arte para a minha finalidade. E eu posso fazer isso. Tá? Eu não estou dizendo que o sentido que Richard Wagner deu para a obra do Anel dos Nibelungos é exatamente essa que eu estou falando. Não. Eu estou falando que essa é o valor que eu atribuo, né? Essa é a visão que eu atribuo à obra. É assim que eu vejo. Tá? E eu posso fazer isso, como qualquer um também pode. Então, as águas do rio Reno representam a possibilidade universal. Lembra lá no Gênesis, no comecinho da Bíblia, quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E é um símbolo universal. As águas representam uma possibilidade, por quê? Porque não tem a forma definida que tem, por exemplo, a terra, né? Ou que tem, por exemplo, o fogo, né? Que são elementos de fixidez, na verdade, de secura, né? Para usar a alquimia, né? Na alquimia se fala que são elementos secos. E os elementos úmidos, que é o ar e a água, eles tomam a forma que você quiser. Por isso que representam possibilidades em aberto, porque pode ter qualquer forma que você queira que tenha, né? Então, as águas primordiais aí do rio Reno representam... Aliás, as águas do rio Reno representam as águas primordiais, que por sua vez, simbolicamente, pode representar a possibilidade universal. As Filhas do Reno, que são as filhas do rio, das personagens aí que contemplam o ouro do Reno, elas não mexem no ouro, elas não roubam. Por quê? Porque elas são fiéis ao amor. Você só pode roubar aquele ouro do rio se você amaldiçoar o amor. Elas não são traidoras do amor, elas são fiéis. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que aquela beleza daquele ouro, que aliás reflete a luz do sol quando o sol está logo em cima do rio, né, e ilumina o rio, os raios do sol é que tocam lá o ouro do Reno no leito do rio, e elas ficam então cantando e dançando ao redor do ouro para comemorar o quê? Para comemorar uma promessa. Porque elas têm ânsia de viver também uma vida, se você quiser até dizer eroticamente possível, tá? Uma vida num sentido carnal, não tem problema, isso nessa ópera funciona bem, porque a forma das pessoas lidarem com isso aí é diferente de caso a caso. E no caso delas, embora elas tenham desejos e vontades, ou parecem ao menos poder cogitar a respeito, elas brincam com a possibilidade.
como se fosse um flerte. Elas não caem em cima daquilo com aquele desespero, com aquela angústia, que é justamente o que vai acontecer no caso do Alberich e também no caso do Wotan, né? Então é uma perspectiva de uma coisa boa que elas celebram pela pura possibilidade, e isso já significa uma confiança numa realidade que, embora não esteja presente, é possível. Então, o ideal acima da realidade, para nós, representa isso espiritualmente. É você ser fiel ao que é possível, independente do que é real agora. Então, você não fica angustiado pelo que ainda não é real, porque você sabe que continua sendo possível. Então, é uma promessa de futuro. A possibilidade é uma promessa de futuro. Se você confia que você vai ser amado, né? Então, as filhas do Rio, elas conseguem celebrar, cantar e dançar ao redor do Ouro do Reno sem querer pegar ele, porque essa atitude de pegar ele representa justamente abandonar o amor, trair o amor, amaldiçoar o amor, que é o que Alberich vai fazer. Por quê? Porque não é para você usar o Ouro do Reno como você quer. Você vai receber a graça e a bênção da forma que Deus quiser, tá bom? Então, essa é um dos pontos de contraste. A gente vai ver o que o Alberich e o Wotan vão fazer. Wotan e Alberich, por sua vez, são perseguidores do poder. Não podem repousar em nenhuma esperança num poder superior que os venha resgatar no futuro. Não, eles precisam salvar a si mesmos agora, obtendo poder e controle sobre o mundo. Os dois querem fazer isso. Embora Alberich seja tratado como um completo vilão, Wotan mostra-se tão escravizado pelo poder quanto seu inimigo. A única redenção que virá aos deuses será na justiça da sua própria extinção, quando Brunhilda realizará aquilo que seu pai jamais teve a coragem de fazer, a renúncia do poder na restituição do anel às filhas do rio, para que se converta na sua forma original, como o ouro do Reno, de instrumento de dominação em objeto de louvor ao poder da verdadeira divindade. Então, isso é que é interessante aqui. A Brunhilda, ela é a heroína da história. É uma heroína trágica, porque ela morre no fim, mas por que ela é heroína? Ela é heroína mesmo assim. Porque ela conseguiu realizar aquilo que nem o pai dela teve coragem, que é de renunciar ao poder. Então, o Wotan, tanto quando ele resolve comprar a Valhalla dos gigantes e fazer um pagamento por isso, quanto quando ele resolve dar o anel como pagamento, ao invés de restituí-lo ao rio, ou seja, a opção que ele tinha é: eu quero Valhalla, então eu tenho que roubar o anel, mesmo que seja não para ficar para mim, mas para ficar para os gigantes que construíram Valhalla. Então, esse é o problema do Wotan. Se ele tivesse, né, decidido não ficar com Valhalla, não ter Valhalla, deixado para os gigantes, enfim, desfeito o negócio, ele não teria tudo o que Valhalla representa, que é o poder. Então isso é muito interessante nessa história. Valhalla representa mais ou menos a mesma coisa que o anel. Não é exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. O anel está até acima, porque o Wotan não consegue repousar em segurança em Valhalla, porque ele sabe que se o Alberich pegar o anel, no fim das contas, ele vai ser derrotado, né? Porque a força do anel é a maior de todas. Então, o que a história mostra é o seguinte: só tem uma coisa, uma força acima do poder, que é o amor. Ou seja, a renúncia ao poder. Então, por que Wotan não consegue renunciar? Porque ele quer ter o controle. Porque ele quer poder se proteger, por exemplo, dos adversários, dos inimigos dele. Então, ele não tem a atitude de renúncia que as filhas do rio têm, na sua forma original, e a Brunhilda vai ter no fim também. Quando ela resolve assim: não, quer saber? Dane-se tudo isso aqui, os deuses que morram, e eu vou devolver o anel para o rio, e acabou a brincadeira, né? E, na verdade, ela consegue fazer uma coisa que Wotan também queria, mas ele não tinha coragem de fazer, porque ele é um personagem dúbio nessa história, tá? Então, basicamente, existe o ouro na sua forma pura, o ouro do Reno, no leito do rio, que ninguém toca, e existe o ouro na forma do anel, que é a forma do anel de poder, justamente para ter o controle, para ter poder sobre as pessoas e sobre o mundo. E aí você consegue fazer o que você quer, mas você está violando o amor, você está usando as coisas e usando as pessoas, ao invés de deixar que o amor decrete qual vai ser a realidade, qual vai ser a verdade, tá? Esse simbolismo é muito forte e eu vou falar para você totalmente condizente, por exemplo, com o meu estudo do significado da revelação que Jesus Cristo veio trazer
E você pode falar, nossa, que confusão, né? Mitologia pagã, Richard Wagner, Anel dos Nibelungos, e do outro lado a Bíblia, né? O negócio dos judeus, Israel, Jesus Cristo. Mas o simbolismo funciona assim. Se você procurar as conexões, você consegue encontrar. Tem coisas que a gente vai ter que deixar pra lá. Aliás, nos dois casos, como a gente já falou várias vezes aqui no canal. Dá pra você pegar tudo que a Bíblia falou e falar assina embaixo? Não dá. Hebreus capítulo 9, pagamento de sangue para ter a redenção dos pecados. Não dá pra eu assinar isso aí. Que mais também que não dá? Outro dia eu tava lembrando de uma outra passagem, só pra citar. Sei lá. Poderia pegar várias aí. Lembrei, obviamente, de Hebreus capítulo 9, que é um caso bem óbvio, né? Mas tem várias coisas também na Bíblia que não dá pra assinar embaixo. Você vai ter que fazer as famosas escolhas que os religiosos têm medo, eles se cagam nas calças porque eles não querem ser hereges, né? Então você fica num clube que você tá escolhendo, na verdade. Então alguma escolha você tá fazendo, porque tem várias religiões. Como é que você sabe que você escolheu a certa? Alguma escolha você fez, né? E aí dentro dessa escolha você fala, aqui eu não escolho nada, aqui eu sou fiel ao que estão me falando. É um joguinho, na verdade, né? Um teatrinho. É isso, né? Que as pessoas fazem. Então é o seguinte, não interessa teatrinho. O que interessa é o seguinte, eu posso ver o que eu quiser, Bíblia, o Anel dos Nibelungos, o que eu quiser, desde que eu saiba o que eu estou procurando. E o que eu estou procurando é isso. O que significa o fato de que Deus nos ama, se esse é o fator fundamental de toda a realidade, de tudo. É isso que interessa para mim. Como eu estou buscando isso, eu encontro na Bíblia, eu encontro um testemunho de Jesus, eu falo, olha, foi isso que ele veio dizer. Agora eu entendi aqui o que ele está querendo falar. Porque tem um testemunho do Espírito, quer dizer, não é a Bíblia que me ensina o que Deus quer, é Ele mesmo que me ensina e para onde eu olho eu encontro, mesmo que seja lá no Anel dos Nibelungos do Wagner. Deu pra entender? Continuando. Vejamos uma passagem bastante esclarecedora nesse sentido do que eu acabei de falar, no ato segundo da segunda ópera, que é de Valkyr, são as Valquírias, né? O Wotan, ele tem um grande monólogo, tá? Essa é uma cena em que, deixa eu só explicar basicamente, né? Você tem 4 óperas aqui, tá? É a tetralogia do Anel dos Nibelungos. Então, as 4 óperas formam o Anel dos Nibelungos. A primeira é Das Rheingold, que é o Ouro do Reno, que conta a história, por um lado, de Alberich amaldiçoando o amor e roubando o Ouro do Reno para fazer o Anel de Poder. Por outro lado, Wotan tendo que pagar por Valhalla, não sabendo como. E aí ele resolve roubar o Anel do Alberich e dar de pagamento para o gigante, que o Fafnir vai matar o Fasolt, né, que é o irmão dele, e ficar com o anel lá. E o Wotan entra com os deuses em Valhalla no fim, né? Que tem uma música maravilhosa que é a entrada dos deuses em Valhalla, logo no fim da primeira ópera. Na segunda ópera são as Valquírias, de Valkyr, né? Que é essa que eu vou citar aqui um trecho. Nessa ópera, o que é que acontece? É um plano do Wotan, né? Ele quer ter certeza de que o Alberich não vai conseguir o anel. Então, o que ele faz? Ele tem 2 filhos, né? O Sigmund e a Siglinda. E ele quer que o Sigmund seja um herói e que, no seu ato de heroísmo, voluntariamente queira matar o dragão, que é o Fafnir, que está com o Anel dos Nibelungos, e pegue o anel para ele. Porque ele sabe que se um herói espontaneamente conseguir matar o dragão e roubar o ouro, né, o anel, né, e pegar o anel para si e ficar com aquele anel, vai estar mais protegido do que se o Alberich, né, conseguir de repente ir lá e conseguir de algum jeito com o anel. Então, se um herói pegar o anel e proteger o anel, o próprio Wotan está protegido porque ele já está em Valhalla. Então, a única coisa que ele precisa é garantir que o Alberich não vá ter o anel. Muito embora é meio dúbio, tudo com o Wotan é meio dúbio, porque parece que ele quer que um filho dele, um herói, consiga o anel para proteger do Alberich, mas também de algum modo ele vai conseguir acesso ao anel. Né? Então ele não pode roubar o anel, porque ele deu de pagamento pro gigante. Então ele não pode ir lá matar o dragão, ele próprio, o Wotan. Porque ele sabe que ele fez um tratado, ele não pode romper os tratados. A gente vai falar muito disso agora. Então o que ele faz? Ele cria um herói, que é o Sigmund, para ir lá e fazer a tarefa para ele. E fica parecendo que ele só quer que o Sigmund pegue o anel e leve para longe do Alberich. Legal, essa é a ideia, né? Só que secretamente o Wotan não tá querendo recuperar o anel para ele, de algum modo? Com certeza. Tá? Essa é a minha interpretação, com certeza. Mas enfim, dá uns problemas aí porque o Sigmund,
ele vai se casar com a Siglinda, né? Se casar não, né? Vai se encontrar com ela e vai querer casar com ela. E só que ela é casada com outro cara. E aí a Fricka, que é a esposa do Wotan, fala pra ele: você não pode deixar isso acontecer. Isso é adultério. Nós temos que proteger o casamento. O casamento é uma instituição sagrada. É um dos vários tratados que governam os homens. Leis para restringir os homens e é o que dá poder aos deuses. Ou seja, uma base do poder do Wotan, entre os vários tratados, é o tratado do casamento, né? Que é o que mantém o mundo em ordem para ele governar o mundo. Então a Fricka fala: você não pode deixar o Sigmund ganhar, né? O Sigmund vai disputar uma batalha com o marido da Siglinda. E ela fala: você tem que dar a vitória pro marido, se vingar dessa traição, né? Contra o adultério. E aí o Wotan fica em conflito, porque ele tem o desejo dele, que é de proteger o Sigmund, né? Até porque esse casamento ele não é bom para Siglinda, né? Ela é meio que escrava do marido. Então, a solução amorosa seria o Sigmund estar casado com a Siglinda. Só que ela está casada com outro cara, de quem ela não gosta, aliás. Ela é meio que escrava ali naquela situação. Tanto que ela canta, né? Quando encontra o Sigmund, eles cantam um pro outro, né? E ela fala, como é que ela fala? Tu és a primavera, né? Du bist der Linz, que é uma das cantorias mais bonitas que tem nessa ópera. Eu recomendo que seja assistido, nem que seja só essa parte. Quando a cantora é boa, fica muito boa essa parte, né? Eles cantam um pro outro, declarando o amor deles um pro outro. E a Siglinda canta essa famosa parte que ela fala: você é a primavera, du bist der Linz, né? A primavera na minha vida. Quer dizer, eu tô nesse inverno aqui, que é esse marido desgraçado com quem eu tô casada, e você veio me salvar, você é a primavera do meu inverno, né? Du bist der Linz. E aí, enfim, a Fricka fica louca com o Wotan e fala: você tem que mandar matar esse cara. Esse Sigmund não pode ganhar. E o Wotan fica puto da vida, porque a mulher dele encheu o saco dele, como sempre faz, mas ela tem razão, né? Ela expôs o truque dele. Ela falou: não, você está querendo proteger ele por interesse próprio, mas se você fizer isso, você vai perder o poder, porque você precisa proteger o casamento. É uma instituição que apoia o governo dos deuses, o nosso governo. E aí, relutantemente, ele chama o Wotan, né, chama a Brunhilda para falar: vai lá e... Essa é a missão, né? Ele vai chamar ela para vai lá e dar a vitória pro marido da mulher, que eu já esqueci o nome dele, né? Um personagem menor. E, né, fazer o Sigmund ser derrotado. Só que e aí tem um monólogo. É essa parte que eu vou ler aqui para vocês, tá? A transcrição desse monólogo. Nesse monólogo, o Wotan tá contando para Brunhilda os problemas dele, né? E ele pode fazer isso porque ela é a filha que ele tem mais confiança. Tanto que ele fala logo no comecinho: falando com você como se eu estivesse falando comigo mesmo. Então não tem nenhum problema, né? Como se eu estivesse falando sozinho. E aí ele conta toda a situação dele. Tá? Depois vai dar problema, porque a Brunhilda vai falar: não, peraí, mas eu sei qual é a sua vontade e eu não vou fazer isso aí que você mandou. Eu vou fazer outra coisa. Aí ela desobedece, acaba que o Sigmund vai morrer, mas a Siglinda vai ficar grávida do Sigmund. E aí vai nascer o Siegfried, na próxima ópera, a terceira, que chama Siegfried, né? E é o Siegfried que vai matar o dragão e vai realizar o destino que estava destinado ao pai dele, né? E a Brunhilda, por sua vez, vai ser punida no fim das Valquírias, no último ato, quarto ato, né? Que é a parte mais bonita que tem para assistir, né? É o último ato das Valquírias, exatamente. É muito bonito quando o Wotan se lamenta, né? Porque ele condenou a Brunhilda, porque ele tá amarrado com esses tratados, entendeu? Ele mandou ela matar o cara e ela foi lá e acabou tentando salvar o cara e desobedeceu a ordem dele. Tanto que ele mesmo, o próprio Wotan, tem que intervir pro Sigmund morrer. Mas ele faz isso com o coração apertado. E mais ainda depois, quando ele tem que condenar a Brunhilda. E aí ele condena ela no fim da ópera, as Valquírias, né? E também é uma parte bem bonita. Eu recomendo muito ser assistida, né? As pessoas conhecem das Valquírias a cavalgada das Valquírias, né? Que logo no comecinho é a mais famosa porque foi muito usada em filmes e tal. Mas as partes mais bonitas são os cantos, né? Tem o canto que eu acabei de falar aqui, da Siglinda, né? Quando ela fala do Pister Linz, e no fim, né, do Wotan, quando ele lamenta por ter que condenar a Brunhilda por ter desobedecido a ordem dele, né? Então ele tá, o tempo todo, para preservar o poder, ele está tendo que fazer o que ele não quer. E esse é o tema aqui
desse vídeo de hoje. O poder escraviza. Não tem jeito. Por mais bem intencionado que você seja, inteligente, né? Porque o Votan é sábio, ele tem muita sabedoria e tal, mas não é suficiente. Você pode ser sábio, você pode ser o que for. O amor é puro. Ou você ama o amor acima de tudo, é fiel ao amor acima de tudo, ou então acabou. O poder vai te escravizar, seja ele qual for. E essa é a história, então. Vai ter depois a terceira ópera, Siegfried, que conta a história do filho, do Sigmund e da Sieglinde, e ele vai encontrar Brunhilda, eles vão ter um romance. E aí vem a quarta ópera, onde o filho de Albrecht, Hagen, vai tentar obter o anel para ele, para realizar o desejo do pai, né, do Albrecht. E aí o Siegfried vai ser pego numa artimanha lá do Hagen, e vai acabar muito mal, mas aí é o fim dos deuses, né? Götterdämmerung é a última ópera, Crepúsculo dos Deuses, vai mostrar o fim de Valhalla, o fim de tudo, né? Morre todo mundo, basicamente é um apocalipse. Mas, vamos lá. Eu vou ler o trecho, então deu para entender, né? Só para contextualizar o que eu tô lendo aqui, tá? O Wotan tá naquele momento de fazer um monólogo com a Brunhilda. Não é um diálogo, porque ele é como se estivesse falando sozinho, mas ele tá falando para ela o que tá acontecendo. E aí diz ele assim: estou pego em minha própria armadilha e sou menos livre que qualquer humano. Esta vergonha merecida, este merecido pesar. Os deuses estão em um perigo terrível. Nada resta senão raiva e lamentação. Eu sou o mais triste de todos. Se eu o disser em voz alta, não perderei então o comando da minha própria vontade? O que eu digo a ninguém, exceto a mim mesmo, continua não dito. E falando contigo, eu estou apenas falando comigo mesmo. Quando os prazeres do amor de juventude se foram, eu desejei em meu coração o poder. Esse frenético desejo me impeliu a tomar o mundo para mim mesmo. Involuntariamente desonesto, eu agi deslealmente, fazendo tratados que me aliaram com enganosos e malignos poderes. Loge atraiu-me a tudo isso, e então ele desapareceu. No entanto, eu não podia abandonar o amor, e no meu poder eu o desejei. Embora Albrecht tenha nascido uma criatura temível da noite, ele se libertou disso e ousou amaldiçoar o amor. Por sua maldição ele ganhou o brilhante ouro do Reno, e com ele um poder incalculável. Eu o fiz perder o anel que criou com um truque, mas não o devolvi de volta ao Reno. Eu o usei para pagar por Valhalla, o castelo que os gigantes construíram para mim e a partir do qual eu governei o mundo. Erda, a mais sábia das mulheres, disse-me que deveria abrir mão do anel e me alertou sobre o destino eterno. Eu queria que ela me dissesse mais, mas ela desapareceu silenciosamente. Então eu perdi toda a leveza do coração e desejei apenas o conhecimento divino. Mergulhei nas profundezas da terra. Lá eu seduzi Erda com o poder do amor. Eu a fiz compartilhar sua sabedoria e me explicar tudo. Ela me deu seu conhecimento. Em retorno, eu lhe dei uma descendência. A mulher mais sábia do mundo me deu a ti, Brunhilda. Eu te trouxe com 8 irmãs. Através de vocês, valquírias, eu quis afastar o que Erda me ensinou a temer. Um fim vergonhoso para os imortais. Desse modo, nossos inimigos nos encontrariam fortes em batalha. Eu te enviei para encontrar-me heróis, homens que nós antes tínhamos mantido em servidão, homens que nós subjugamos e que prendemos com tratados para mantê-los em cega obediência. Você foi enviada para colocá-los uns contra os outros, para testar suas forças em furiosas batalhas, para que eu pudesse reunir os guerreiros mais bravos no salão de Valhalla. A outra coisa sobre a qual Erda me alertou. Albrecht nos ameaça destruir com seu exército. Ele me odeia com uma fúria invejosa, mas agora eu não temo suas forças sombrias. Meus heróis me darão a vitória. Mas se a qualquer momento ele ganhar o anel de volta, então Valhalla será perdida. Ele amaldiçoou o amor e, através da sua inveja, ele usaria o anel para trazer uma vergonha sem fim a todos os deuses. Ele jogaria meus bravos heróis contra mim e usaria sua força para fazer-me guerra.
Eu tentei encontrar um meio de manter o anel longe do meu inimigo. Um dos gigantes ao qual eu dei um dia o amaldiçoado ouro como pagamento pelo trabalho, Fafner, o gigante, guarda o ouro maldito pelo qual ele matou seu irmão. Eu teria que apanhar de volta o anel que eu o paguei como salário. Mas desde que eu fiz um tratado com ele, não posso atacá-lo. Impotente diante dele, minha coragem me falharia. Esses são os grilhões que me prendem. Eu me tornei governante do mundo através de tratados, e esses tratados agora me escravizam. Apenas um homem pode fazer o que eu não pude. Um herói, alguém a quem eu nunca ajudei, um estranho ao Deus, livre de seus favores, voluntariamente e sem comando, e partindo apenas de sua própria necessidade, com suas próprias armas. Ele poderia fazer o que eu não posso, e o que eu nunca pedi que fizesse, ainda que seja a única coisa que eu deseje. Esse homem que luta contra os deuses, e que ainda assim lutará por mim, esse inimigo amigável, como eu poderia encontrá-lo? Como posso criar um homem livre, a quem eu nunca protegi e que ao me desafiar se tornará meu mais querido amigo? Como posso criar este outro, que já não é mais parte de mim e que de sua própria liberdade pode fazer o que eu sozinho desejo? Que destino desgraçado para um Deus! Me repugna que eu me encontre apenas a mim mesmo em tudo o que faço. Esse outro que eu desejo nunca posso encontrar, pois o homem livre deve criar a si próprio. Só posso produzir servos para mim mesmo. Então, essa passagem, ela é fantástica, porque é uma confissão que o Wotan faz da sua fraqueza, que é a sua escravidão ao poder. Por que ele pode fazer essa confissão? Porque ele está falando com a Brunhilda, que ele tem 100% de confiança nela. E aí é que ela vai, quando ele mandar matar o Sigmund, é daí que ela vai falar, não, você não quer que eu faça isso. Você diz que quer, mas você não quer. Você diz que quer porque você quer manter o seu poder, mas pelo amor o que você quer é que ele ganhe a vitória. E, enfim, acho que é autoexplicativo depois de tudo que eu falei, né? Não preciso falar mais sobre essa passagem, mas eu recomendo quem quiser meditar um pouco mais, entra lá no site e lê. Eu transcrevi no meu site essa passagem que eu acabei de ler aqui. Dá uma lida lá e, melhor ainda, assista a ópera, né? Para sentir o impacto disso tudo com a música, né? Porque a música é a parte central dessa obra de arte, né? Fricka, a protetora dos contratos de casamento, foi quem imediatamente denunciou o auto-engano de seu marido, para o grande desgosto deste, que se viu então obrigado a pedir pela morte de Sigmund. Embora deteste a intervenção da esposa por tudo o que isso representa, Wotan é escravo de si mesmo, de sua ambição de poder, que é o que lhe impede de realizar a sua vontade final, e que foi o que lhe impeliu em direção ao objeto da sua ruína em primeiro lugar, a construção de Valhalla, a morada dos deuses, entre aspas, que ele mesmo desejará ver destruída. Então é interessante que esse status divino de Wotan, Fricka, de todos ali, menos o Logi tem uma constituição ambígua, mas de todos os deuses de Valhalla é uma constituição divina meio falsa, né? Evidentemente existe um truque, uma mentira, uma falsidade. Por quê? Porque eles precisam de coisas externas à própria substância deles para manter a divindade. Então, por exemplo, eles precisam dos frutos que a Fricka gera, a Freya, né? Que a Freya gera para se manter jovens e imortais. Ao mesmo tempo, eles precisam de Valhalla para poder governar o mundo, para ter poder sobre o mundo. Então, essa história do Anel dos Nibelungos basicamente conta a história mesmo do crepúsculo dos deuses, da destruição dos deuses, porque eles não são deuses, eles são falsos. E aí tem total analogia com os usurpadores, tanto os Avari quanto os Morikendi. Se a gente usa o caso nosso aqui, da nossa existência, os anjos caídos e o ser humano que faz um pacto com os anjos caídos. É a mesma história. São falsos deuses, vão todos acabar, vão todos morrer. A pista da liberdade não estava em nada disso, nem em Valhalla e nem no Anel de Poder, mas naquela bem-aventurança das filhas do Reno, cuja suposta ingenuidade e tolice foi troçada pelos soberbos Alberich e Wotan,
que no desprezo do puro amor conseguiram apenas atrair a desgraça e a maldição para si mesmos. Então olha só que legal. A existência das filhas do Reno, das ninfas do rio, é considerada uma existência tola, tanto da parte de Alberic quanto da parte de Wotan. Elas são tratadas como criancinhas ingênuas e tolas, que ficam brincando só ao invés de conquistar a vida no sentido do poder. Mas elas são fiéis ao amor. Elas sabem o que elas estão fazendo na fidelidade delas. Embora para pessoas mais ambiciosas e que agarram o poder, parece que elas estão fazendo uma tolice com a vida delas. Isso é muito interessante, tá? Lembra o quê? As virgens prudentes. Lembra que Jesus contou a parábola das virgens? Tem as virgens loucas e as virgens prudentes. Quem são as virgens loucas na história? Wotan e Alberic. Quem são as virgens prudentes? As ninfas do rio, as filhas do rio. Tá? Recomendo muito que se reflita sobre isso. A verdadeira arte divina de criar seres que livremente desejem amar é o que escapa a Wotan, o falso deus, ladrão e usurpador, mentiroso e tirano, que ao menos teve uma última lucidez ao decretar um desejo correto em face do seu fracasso espiritual. O desejo pelo fim, realizado finalmente por Brunhilda, a heroína fiel ao amor. Então ele realmente deseja o fim de Valhalla. Wotan percebe que esse é o destino e isso é a coisa certa. Embora ele não tenha coragem de executar. Quem executa é a filha dele. Por quê? Porque ela é fiel ao amor até o fim. Né? Ela consegue tomar essa decisão, ele não consegue. O Wotan, em toda a sua sabedoria, ele sabia até que ele tinha que morrer. Mas ele não tinha coragem de fazer isso. Quem teve coragem foi a filha dele. Com Götterdämmerung, Wagner realiza uma profunda justiça na forma da sua arte. Um grande alerta contra a ambição do poder e o elogio da confiança no amor. Tá? Então, assim, isso aqui é obra de arte. Eu sei que eu estou fazendo o livro das tendências, né, paralelo a isso aqui, e lá eu estou metendo pau, né? As notas lá são tudo vergonhosas, por quê? É a arte de massas, enfim, é uma bosta. E eu não estou dizendo isso que no sentido de que o que é de elite é melhor. Não tem nada a ver. Por coincidência, essa ópera é muito boa. Não é porque é uma ópera. Poderia, em tese, ser um show de rock, por exemplo. Se trouxesse o mesmo simbolismo, né? Com a mesma força. Então eu não estou falando de estilos artísticos aqui, tá? Não estou falando de iconoclastia, elitismo, nada. Eu estou falando simplesmente que nós não estamos perdidos na parte artística. Assim como tem muito problema e desgraça que a gente está vendo no livro das tendências, é possível encontrar boas coisas. Embora o povão não tenha muito interesse em ópera, né? Mas aí não é problema meu, é problema do povão, tá bom? Essa foi a explicação que eu queria dar. Tem perguntas? Manda e-mail, escreve algum comentário aí no vídeo ou então manda mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.